Tapão nas Costas, o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da Ativo. Olá, pessoal. Então, bem-vindos a mais um Tapão nas Costas, uma iniciativa da Ativo Criativo, que a gente se dispõe aí a dividir alguns insights com todo mundo da internet, né, que tem acesso aos nossos vídeos. Então, para contextualizar um pouco o que a gente está fazendo aqui, a gente vem produzindo uma série de vídeos. Desde o início da pandemia, né, um grupo de profissionais capacitados, especialistas e tal, a gente tentou criar um produto, ou enfim, algo para ajudar as pessoas a enfrentar esse momento tão difícil. E a gente, no início, lá em março, a gente pensou então em criar essa ferramenta de vídeos e podcasts, para que a gente conseguisse levar um pouco do nosso conhecimento a todos os pequenos, médios e micro profissionais e empresários aí que estão tendo que enfrentar a pandemia. Então, a gente se reúne aqui para trocar um pouco da nossa experiência, falar sobre coisas que a gente talvez até às vezes não domine tanto e a gente acaba justamente indo atrás na pandemia, mas a gente traz aqui para dividir com vocês o que a gente está conversando. Então, a gente já falou sobre como ter ideias para sair da crise. A gente depois abordou outros vídeos ali que falam sobre como escolher as ideias entre as que tu teve. Depois a gente tem um vídeo que fala sobre transformação digital e toda essa onda que a gente está passando juntos agora. Há pouco a gente colocou um sobre como colocar ideias em prática, e aí tem bastante dicas sobre prototipação e mínimo produto viável, que também é bem interessante olhar. E o último, agora mais recente, é sobre os desafios do ensino online. Então a gente deixa o convite aí para quem quiser e puder dar uma olhada na nossa galeria ali e acompanhar os conteúdos que a gente já desenvolveu. Nesse episódio, a gente pretende, então, abordar um pouco da parte de recursos humanos, né? Que a gente está chamando aqui no nosso vídeo, o nome do nosso vídeo como recursos híbridos, justamente pela novidade, enfim, que o momento nos impõe de trazer tecnologia para essa área que sempre foi tão humana, né? Então, a gente quer conversar um pouco aqui sobre recrutamento e seleção, falar sobre um pouco das dificuldades de fazer isso à distância, sobre a necessidade de ser cada vez mais ágil, enxuto e flexível, sobre algumas ferramentas novas que estão surgindo, que na verdade até já existiam, mas que estão sendo mais usadas e ganhando força, né? Principalmente como as pessoas estão lidando com isso, como é que está sendo a cabeça das pessoas em reagir com essas coisas. E a gente traz algumas metodologias que podem ser aplicadas também depois em pesquisa e aprofundadas. Então, só para concluir essa parte de introdução e apresentação, eu sou o Duda Kozer, sou publicitário, trabalho com o Participio, especialista em live marketing, né, marketing ao vivo, sou um dos que estão meio paralisados aí nesse momento. E estou aqui com a Letícia Pires, que também é da Ativo, também é publicitária e há 18 anos trabalha com desenvolvimento de pessoas. Então, nada mais próprio do que ela aqui para nos trazer esses insights sobre esses assuntos em questão de hoje. E aí, né? Desculpe, Letícia, só para deixar aberto as pessoas que estão nos assistindo também, para que elas se inscrevam e entrem no grupo com a gente, porque a gente busca criativos de todas as áreas, todas as frentes, a gente gosta de ter gente diferente e tudo mais, então quem quiser participar aí é só entrar em contato com a gente. Super convidado. Vamos lá. Então, Lê, só para começar aqui, eu vou trazer algumas noções sobre a parte de recrutamento e seleção, que eu andei, na verdade, tipo, a minha dúvida começou mesmo no início da pandemia, quando a gente foi trancado em casa, né? A gente não podia sair, a gente não podia encontrar mais ninguém. E eu, como um pequeno empresário, empreendedor aí, né, tentando lançar minha agência a cada vez maior e deixar os negócios melhores, né? Eu me peguei pensando, cara, eu tenho dois grandes problemas para resolver agora, porque como é que eu vou contratar gente para trabalhar comigo e como é que eu vou conseguir novos clientes, né? Tipo, como é que eu saio dos clientes que eu já tenho para atender novos clientes e eu crescendo, como é que eu vou contratar gente? Porque até agora, minha carreira inteira, eu fiz entrevistas presenciais, né? Tipo, eu tinha uma vaga aberta, eu ia até lá falar com as pessoas, eu me apresentava, aperto de mão, olho no olho. Então, a confiança sempre foi muito no que a pessoa me perguntava, eu respondia, e o tom de voz, enfim, né? Todas essas nuances que as pessoas percebem, né? E eu pensei, tá, e agora, cara? Agora não tem mais isso, agora as pessoas não podem mais ir se conhecer, trabalhar juntos. As pessoas não podem mais apresentar sua empresa com um aperto de mão. Eu pensei, e agora, cara? Como é que eu faço, né? Tipo, me deu muito mal. E aí, eu, primeiro vou falar com a Lê sobre isso, vou ver se ela sabe alguma coisa para nos ajudar aí e tal.
Eu vou pesquisar, né, cara? Vou atrás, vou ver o que eu consigo pensar sobre isso. E aí eu me deparei, então, com o mundo da internet que não é só a gente que está chocado com isso, o mundo dos recursos humanos está chocado com isso. E muitos profissionais estão até um pouco assustados, porque foi uma transição muito rápida para uma operação totalmente online. Então, ontem a gente tinha esses pontos de contato físicos, agora já não tem mais, é totalmente online. Então, como que as empresas fazem para se adaptar a isso, né? Para entrar nesse jogo, então? Eu fui ver que na China, que está um pouquinho mais à frente em relação à pandemia, em relação a gente, né? Os caras já têm algumas ferramentas que estão falando em feiras de recrutamento virtual. Então, o que é isso? Eles criam uma plataforma em que eles reúnem muita gente e muitas empresas. E eles conseguem fazer com que, ao mesmo tempo, muitas empresas se ofereçam para um monte de gente e esse monte de gente se ofereça para essas empresas. Tudo isso, cada um na sua casa, até mesmo no seu país, em países diferentes. Eles conseguem fazer através de vídeos gravados, que a empresa se apresente para o candidato veja se ele tem interesse em participar, e se o candidato se interessa pela empresa, ele entra na empresa, no perfil da empresa, e ali ele vai ter um vídeo gravado de uma entrevista, com algumas perguntas gravadas, que ele vai responder gravando um vídeo também. E aí um algoritmo, uma inteligência artificial vai interpretar o vídeo dele, o que ele falou, como ele se posicionou e tudo mais, e vai levar, então, essa base de dados para os recrutadores tomarem essa decisão, né? Então, cara, são muitas coisas que eu confesso que eu nem sabia que já estavam acontecendo, mas já tá em andamento. E aí eu fui ver que isso, de certa forma, já existe, inclusive, no Brasil, né? A gente tem um exemplo aqui, que é a GUP, uma empresa que, na verdade, é uma ferramenta que faz essa conexão entre candidatos a vagas e empresas que oferecem vagas. E essa empresa recebeu um aporte de 40 milhões agora, durante a pandemia. Então, tipo, é mais um sinal de que isso não só é o presente, como é o futuro, né? E ainda a GUP, ela tinha essa facilidade de usar o algoritmo para selecionar melhor os candidatos pela vaga, mas por tradição eles ainda tinham entrevista presencial. Mas agora, com a entrevista presencial não podendo acontecer, eles estão fazendo a entrevista virtual mesmo, entrevista por câmera. E às vezes isso não precisa nem ser em tempo real, como a gente está gravando aqui agora. Às vezes é uma entrevista que o cara faz sozinho, ele responde perguntas e deixa gravado. E a pessoa olha depois quando ela puder. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção nessa história da GUP aí é que eles têm essa ferramenta de inteligência artificial que chama Gaia, que é o que está por trás da GUP. E aí, cara, é muito interessante que eles transformam características das pessoas em números, que são, por exemplo, idade, né? Aí bota um número, aí qualificação profissional, aí tu bota de 0 a 10. Eles vão criando essas features, que é o que eles usam depois para fazer o People Analytics, que é essa grande gestão de currículos através de dados que tu imputa no sistema. E aí eles uma novidade que vem dessa história é que eles trazem a seleção sem viés, que é tipo assim, por exemplo, tu faz uma entrevista sem saber se o candidato é homem ou mulher, sem saber se é negro ou branco, sem saber se o cara é gordo ou magro. Tu faz uma seleção pelo que o cara sabe e pelo que a vaga pede. Então, se o cara cumpre a vaga, é o que interessa. Não interessa se é um homem ou uma mulher, não interessa se o cara é negro ou branco. E aí, isso me levou até para uma outra startup brasileira, que é a JobCam, que é uma iniciativa que os caras, inclusive, permitem que esses vídeos que são gravados com as entrevistas sejam vistos pelos recrutadores com um blur, ou seja, ele não enxerga a pessoa, ele escuta o que a pessoa está dizendo. E se ele aprova essa pessoa, ele clica em cima, aprovado, candidato aprovado. E aí aparece a imagem da pessoa que está contratando. Então, a contratação às cegas, né? É como se fosse às cegas. E ao mesmo tempo ela é focada no que é essencial, né? No que a pessoa sabe, não exatamente no que ela parece. E ainda, só pela curiosidade do que esse assunto me despertou, eu achei 2 outros aplicativos que falam sobre futebol, né? Que juntam pessoas que querem jogar futebol com clubes de futebol que precisam de pessoas que jogam futebol. Então, é um aplicativo que tu grava algumas jogadas, uns lances teus, e aí ele consegue, inclusive, colocar técnicos ou candidatos a técnicos na jogada para que eles façam análise desse jogador, desse cara, e diz, esse cara tem essa qualidade, essa característica e tal. E aí os melhores ranqueados aparecem para os clubes que podem, então, convidar eles para peneiras. Então, é um método de seleção e recrutamento totalmente diferente do que a gente estava acostumado a ver, né?
Mas aí a grande dúvida que eu fico sobre isso é, tipo assim, será que a gente consegue confiar mesmo nas escolhas que essas máquinas fazem? Será que a gente não perde um pouco do que a gente sempre conheceu como a química entre os seres humanos? Como é que a gente, como pessoa, reage a esse tipo de tecnologia? Sim. A gente, assim, ó, Duda, a gente é ser social, né? Um pouco antes da pandemia, eu via muitas pessoas comentando sobre a importância de tudo ser virtual, de a gente fazer reuniões virtuais, tudo ser virtual. Ótimo, acho que a gente tem que abusar da tecnologia, que ela nos serve, que né, há pouco tempo atrás a gente não tinha metade dos recursos que a gente tem hoje. Então, quando nós temos, tem que abrir mão, né, usar mão de tudo que a gente tem, né, pelo tempo que a gente tem escasso, enfim. Só que o que acontece? O ser humano é um ser social. Então, assim, por mais que a gente use internet e todas as outras ferramentas, de alguma forma a gente precisa desse encontro. Né? A gente precisa se encontrar com o outro. Por quê? Porque a gente precisa se sentir inserido no grupo, a gente precisa se sentir participante, analisando que, por exemplo, quando a gente analisa um treinamento, uma pós, enfim, online, a gente não pode fazer só, a gente não pode transformar da metodologia presencial para virtual. A gente vai ter que lançar mão de muitas outras estratégias. Por quê? Porque cada um, da sua forma cerebral, vai ter uma forma de absorção do conhecimento. Né? Eu vou ter uma forma de absorção dos meus conhecimentos, tu vai ter outra. Se eu usar a mesma metodologia online, não vai servir. Então, eu vou ter que buscar uma forma para que possa te atingir, outra. Então, mesmo a pessoa que está construindo isso e lança online, ela vai ter que fazer várias formas. E quando a gente fala de recurso, de seleção, também tu vai trabalhar. Tem pessoas, esses dias apareceu até uma reportagem que a moça foi contratada e fazia 30 dias que ela estava trabalhando online. E aí eles fizeram um encontro com um colega dela. Disse, fulano, esse é teu colega de trabalho, trabalha no teu setor, e eles nunca tinham se visto. É uma relação diferente, mas é muito momentânea. Em algum momento a gente precisa se encontrar, a gente precisa trocar ideia presencial. É possível fazer muito por internet? Claro que sim. Não vou te dizer que a gente perde, eu vou te dizer que a gente precisa em algum momento fazer isso. Se não fosse isso, a gente não estava tão enlouquecido na rua, sai, vai para isso, vai para aquilo, tão difícil segurar na questão da pandemia, porque a gente precisa estar do lado do outro, senão a gente viria só a internet e nos faria, né, seria satisfatório para a gente. Então, essa é uma coisa muito importante hoje em dia, né? Então, esse novo RH está tendo que trabalhar com algumas coisas, ele está tendo que trabalhar com resistência de colaborador, ele está tendo que ter uma questão de maturidade digital, porque as pessoas hoje em dia, tem algumas que caiu assim de, né, não sabiam o que fazer. Eu nunca fiz uma reunião de Zoom, sei lá, eu tratava muito bem aqui dentro do meu serviço, mas ter que fazer isso todos os dias eu nunca fiz, e agora como é que eu vou fazer? Né? Então, tu vai ter que entender, o RH vai ter que entender o estágio de cada um para que eles possam avançar e avançando e todos consigam ter o seu mesmo desenvolvimento. Né? E mesmo que tenha a questão do relacionamento, isso não quer dizer que não possa ter, às vezes, as suas dificuldades, porque também na forma de tu responder um e-mail, na forma de tu te posicionar até numa reunião, isso também pode gerar ou uma aceitação menor ou maior, né? O desenvolvimento de como essas pessoas também estão se desenvolvendo durante esse momento. Porque tu tem toda uma pressão psicológica, emocional, essas pessoas têm que se blindar um pouco, porque tu tem uma rotina por opção, né? Tu é empreendedor, eu sou empreendedora também. A gente ter por opção home office é uma coisa. Tu tem um home office porque não tem outra, e tu vai ter que ter na loucura da tua casa é outra, né? Então, isso é bem importante. E esse novo papel do RH, então, poder trazer questões emocionais e que eu posso falar melhor depois, de questões também de desenvolvimento, que são extremamente importantes. Tem eles estão chamando de reskilling e upskilling, que é toda a questão de habilidade de comunicação, esse reskilling, e toda a questão de upskilling, que é a questão de novas competências existentes, né, que tu vai ter que ter. O que são adotadas como as pessoas, o que tu tá te adaptando ao cenário ou não, né, porque isso pode afetar muito o desenvolvimento de todo o teu trabalho e de como tu tá fazendo isso, né, então cada vez a mais nossa mente tem que
Cada vez mais a história da inteligência emocional, né, começa a aparecer e ficar mais e mais forte nesse sentido, né? É que, na verdade, a nossa emoção com que a gente tá atuando, a questão toda de mudança, o nosso cérebro, ele exatamente como tu falou no começo, ele tem uma adaptação, eu paro ou eu evoluo, né? O que eu faço agora? E ele tem que se sentir seguro para ele poder avançar. Então, tu vai ter que criar todo um ambiente aí para que a gente possa avançar e tu te sentir seguro naquilo que tu tá fazendo também. Claro. Acho que também uma coisa que é interessante a gente lembrar é que tipo, a gente está vivendo um momento de exceção, né? A gente não está ainda estabilizado. Então, tipo, talvez o ideal seja mesmo o híbrido, que é a gente fazer boa parte do processo virtual, mas a gente ter pontos de contato presenciais, né? E aí a gente Claro. consegue equilibrar essas forças. Agora a gente não pode fazer isso, então a gente está usando o modo emergência. Mas acho que, de repente, quando isso tudo melhorar um pouco e tal, a gente vai conseguir fazer com que isso seja híbrido e aí nós vamos conseguir ter o melhor resultado. Mas levando um pouco agora para o... Não, e até algumas empresas. Pode falar, pode falar. Não, até algumas empresas tava conversando com algumas pessoas de outras empresas, estavam falando sobre isso, então vai ter esse meio equilíbrio, porque eu voltei a trabalhar. Mas houveram demissões, houveram pessoas que não estão lá. Então, como é que eu vou me adaptar a tudo isso? Entraram pessoas novas, saíram um monte de gente, o ambiente não é mais o mesmo. Então, tem também uma toda readaptação da função e coordenar todas essas mudanças com esses colaboradores que estão nessas empresas, né? A gente precisa dessa estrutura para que a gente possa evoluir, né? Nesse sentido. Com certeza, com certeza. Não, e aí é que tá, a gente vê que, tipo, não é só a gente demitindo durante a crise, né? Tem empresas que estão trabalhando mais, aumentando o faturamento e estão contratando. Assim, a economia, né? Por exemplo, planos de saúde agora é algo que está crescendo, está em desenvolvimento, as pessoas estão precisando investir na sua saúde, né? Então, eles precisam contratar, precisam correr atrás, e aí que entra essas características que a gente vem falando. Mas, voltando um pouco à nossa realidade de pequeno, médio, microempreendedor, né? A gente também vai para o segundo ponto da charada. Então, beleza, a gente entende mais ou menos como é que a gente consegue contratar novas pessoas, mas e como é que a gente faz novas vendas, né? E aí, também fui entender um pouco sobre isso, cara, e aí que vem a história do estado emocional pleno, né? Porque a gente basicamente tem dois estágios quando a gente se sente ameaçado. Ou a gente entra em estágio de fuga, ou a gente entra em estágio de luta. E o que acontece é que as pessoas muitas vezes não têm ciência de qual estágio elas estão. Então, muitas vezes as pessoas entram no estado de fuga e dizem, cara, eu tô travado, eu tô paralisado, eu não tenho o que fazer, eu tô impossibilitado de trabalhar. Quando, na verdade, elas poderiam tentar mudar e dominar um pouco as suas emoções, sua consciência, para ir para o outro lado e ir para o estado de luta, que é não, cara, eu sei que está num momento muito difícil, mas por isso mesmo eu vou tentar trabalhar ainda mais para tentar fazer com que as coisas aconteçam. Então, uma das dicas que eu acabei assimilando aí nessa pesquisa é que agora não é hora de sumir e não falar com os teus prospects e não conversar com os teus clientes. Pelo contrário, é a hora de te mostrar cada vez mais presente, conversar com ele, até porque as pessoas isoladas, distanciadas, sozinhas em casa, agora elas são com mais disponibilidade para conversar, para falar sobre como elas se sentem, para tu conhecer melhor o teu cliente, né? Então, agora é a hora de fazer ainda mais coisa do que a gente fazia com a situação normal. Então, por exemplo, se agora está ruim para a gente fechar novos negócios, por que a gente não usa esse tempo para preparar os canais para os futuros negócios, né? Então, esse networking, né, Duda, que nada impede desse networking aí nesse momento, né? Essa aproximação melhor com o teu cliente, nada impede, né? De conhecer melhor as necessidades dele também nesse momento, né? Que mudaram. Aí é que tá. E aí, um pouco de metodologia que entra nesse raciocínio é, por exemplo, o sistema de produção da Toyota, lançado no final da Segunda Guerra Mundial, que o Japão foi um dos países que perdeu a guerra. Então, eles estavam com dificuldades, né? E aí, eles tiveram, então, que se reinventar. E aí, um cidadão, que eu até esqueci o nome dele agora, mas, enfim, é só procurar no Google aí, o cara desenvolveu o sistema de produção da Toyota, que é basicamente focado em 5 princípios. Eliminar atividades que não gerem valor para o cliente, identificar os processos que tu faz no teu trabalho, fazer com que esse processo seja fluido, fazer somente aquilo que é pedido pelo cliente, não fazer o que o cliente não se importa, e buscar sempre a perfeição através da eliminação constante de desperdício.
Então, com isso, eles conseguiram criar uma metodologia que se desenvolveu tanto que os americanos, que foram quem ganhou a guerra, né, os aliados que acabaram ganhando a guerra, eles acabaram mandando pesquisadores para o Japão para fazer essa pesquisa de benchmarking e copiar os ensinamentos do método de produção Toyota. Então, isso é chamado de Lean, né, o processo Lean. Método Lean. E aí a gente consegue trazer isso para o Lean Selling, né? Que seria as vendas Lean. Então, que nada mais é do que tu eliminar todo o desperdício e focar somente no que é necessário ou que gera valor para o teu consumidor. Então, como é que a gente faz isso, né? Um exemplo que a gente, pequenos, médios e microempresários, podem fazer é conhecer bem o seu público. É a gente saber exatamente para quem a gente vai vender e também para quem a gente não vai vender. Porque conhecer com quem a gente não vai falar já muda, já tira muita gente da nossa lista. Né? Exatamente. Então a gente consegue focar nossos esforços. E aí, quando a gente... E uma coisa que eu só acrescentaria para te ajudar, Duda, para quem a gente vai falar e meio assim, tá valendo a pena insistir tanto com esse cliente que já foi tantas vezes, talvez aquele outro tá um pouco mais descoberto, a gente que é pequeno e a gente não tá percebendo, né? Então, às vezes, tentar inovar um pouquinho nesse quadro aí das opções que a gente tem, às vezes pode ser uma solução bem interessante. Né? Exatamente. É exatamente isso. É conhecer bem o seu cliente, é saber qual é a dor que ele tem no momento e como é que a gente vai poder resolver. E mesmo que a gente não possa resolver agora, como é que a gente pode ajudar agora? E aí, um método que também a tecnologia nos traz aí para conhecer melhor o seu cliente é um software que eu descobri há pouco agora que chama Hello Ping Pong. Que é um sistema muito, muito interessante, que tu cadastra o teu produto e serviço nessa ferramenta e ele conecta pessoas que querem conversar contigo sobre esse teu produto. Então, ele faz toda a seleção das pessoas que poderiam falar sobre o teu produto, ele faz o agendamento dessas pessoas com uma entrevista contigo, ele faz a gravação dos vídeos, ele te dá resultados e análise do que as pessoas falaram sobre os teus dados. E no final, tu conhece ainda melhor o teu cliente e o que ele pensa sobre o produto e o serviço que tu oferece. Então, a partir daí, tu começa a ser muito mais assertivo nas tuas novas prospecções, né? De oferecer exatamente o que ele precisa e não o que ele não dá valor, e aí por diante. E mesmo que nesse momento a gente não tenha 10, por exemplo, 10 clientes que a gente possa ligar para vender alguma coisa, agora é hora da gente pensar em 10 pessoas que a gente pode ligar para como é que eu posso ajudar essa pessoa? Como é que eu posso fazer por ela agora, nesse momento, que seria legal, que seria produtivo, que seria vantajoso para ela, para quem sabe no futuro, quando as coisas melhorarem, ela lembrar de mim, ou enfim, da gente, de quem estiver fazendo isso, e contratar os seus produtos e continuar sendo cliente, né? Então, a partir daí, eu vi que o pessoal está falando muito também sobre o growth hacking, né? Que seria os métodos de driblar o sistema para crescer a tua empresa. E aí a gente fala de coisas muito simples que qualquer um pode colocar em prática com sistemas grátis que tem na internet, como, por exemplo, a lista de e-mails, ou o uso de anúncios em redes sociais, ou a análise do perfil de pessoas que visitam o teu site. Coisas que são muito básicas de fazer até, mas que as pessoas não conhecem, não vão atrás e ainda não têm o hábito de fazer, mas que te ajudam muito a conhecer quem é que navega nos teus produtos, quem é que se interessa pelo que tu vende. E a partir daí, tu pode trabalhar como marketing de referência, por exemplo, em buscar indicações entre as pessoas que já são teus clientes, pedir para que elas te indiquem outras pessoas que poderiam usar. Ou, por exemplo, tu pode falar sobre marketing de conteúdo e tentar criar publicações, vídeos, conteúdo sobre a tua profissão e sobre a tua especialidade e mostrar para as pessoas que tu domina o que tu faz. E ainda outra possibilidade de fazer o growth hacking seria fazer testes AB, né? Que na verdade é como se tu criasse 2 anúncios e tu só mudasse um detalhe entre um e outro. E aí tu vê qual performa melhor. Um exemplo, eu vou mandar 2 e-mails. Eu mando um e-mail com o assunto X para uma pessoa, ou A, né? E outro e-mail com o assunto B para outra. E aí eu vejo qual e-mail teve mais gente que abriu, qual e-mail mais gente clicou e comprou, enfim, e assim por diante. E assim eu consegui fazer um teste AB. Então eu vi que o teste A performa melhor que o teste B. Então são coisas muito simples que a gente consegue aplicar no dia a dia e que vão nos ajudar bastante. Mas queria ouvir também de ti agora, ler um pouquinho sobre como é que tu enxerga a parte de gestão dessas equipes, de motivação, de time, de fazer um time de vendas trabalhar, se sentir tranquilo. O que tu percebe aí sobre essa nova gestão de equipes aí?
Só vou complementar o que tu estava falando antes, que tu estava falando e eu estava me lembrando. Além de todos os sistemas que tu falou, que são excelentes, tem uma coisa bem simples, assim, que às vezes os profissionais de pequenas empresas não lembram também. A atualização, às vezes, do seu LinkedIn, porque ali está fazendo uma rede gigante de relacionamento. Tu pode relacionar ali com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e às vezes está completamente desatualizado há muito tempo. Então, é uma coisa bastante interessante, né, nisso também. Eu acho que um outro cuidado que a gente tem que ter dentro disso, aproveitando essas linhas todas que a gente tem, os cuidados que a gente tem ao postar algumas coisas, independente da rede, e o que a gente está postando, se também tem coerência com aquilo que a gente quer alcançar profissional, né? É uma coisa bem importante, assim. Eu estou buscando esse tipo de cliente, mas as coisas que eu estou postando, eles me dão margem para isso ou não, né? Daqui a pouco eu começo a postar, independente da rede, questões que levam a discussões e não sei o quê. Isso é interessante nesse momento específico que a gente está vivendo de tanta transição, de tanta incerteza, pode trazer mais insegurança ainda para o teu cliente que não está sabendo para onde correr. E aí ele fique mais desconfortável ainda. Então, acho que isso que tu falou é perfeito da questão do estender a mão. Não importa se a gente é pequeno, se a gente é grande empresa, se a gente é profissional de alguma empresa, esse esticar a mão e auxiliar os outros é bem importante, né? E outra coisa que tu falou, complementando rapidamente, é a questão do não só de mandar um e-mail ou outro, às vezes de tu postar, até mesmo no Face, ou enfim, a rede que tu tiveres, o teu produto. Às vezes um produto de uma forma que tu tem experimental, que já está pronto, mas também para tu saber se ele vai ter adesão ou não. Né? Então pode ser uma forma, claro, ele já tem que estar completamente estruturado, mas é uma forma também de experimentar naquele momento o quanto as pessoas estão olhando para aquilo, é interessante para o teu público ou não, né? A gente não pode ignorar nosso público-alvo, digamos assim, né? O quanto a gente tem da nossa audiência é bem importante. Às vezes a gente acha que ela é pequena, ela tem um alcance monstruoso nesse momento com internet e outros adventos, né? A gente tem muita coisa, né? Com certeza, ainda Falando mais... das equipes, Só para complementar, ainda mais quando a gente fala sobre inteligência artificial, a inteligência artificial ela se baseia muito nas palavras que tu usa, né? Então ela caça palavras que tenham a ver com o que ela está buscando. Então é justamente isso. Se tu nunca escrever sobre o teu produto, nunca escrever sobre ti, nunca escrever sobre nada na rede, tu nunca vai ter algo que possa bater com outros dados e tudo mais, né? São as palavras-chave. Quando a gente vai criar um texto para um site e tal, as palavras-chave que vão fazer esse match com o teu público, né? Exatamente. E a inteligência artificial, a gente nunca pode esquecer que ela está ligada à nossa, né? Então, às vezes as pessoas, a inteligência artificial vai ser isso que vai dominar. Não, mas ela é nascida por nós. Então, é importante que a gente lembre que a gente que alimenta toda essa máquina. O que acontece nas lideranças, né? A gente está passando, independente do tamanho da empresa, se eu tenho um funcionário, ou se eu estou me liderando sozinho, ou se eu tenho uma equipe que está comigo, a gente está passando por um momento muito delicado, né? E exatamente disso que tu falou, de luta e fuga. Então, né, que é um dos preceitos que eu tenho, luta e fuga. Eu estou aqui, eu estou buscando, porque é o que o cérebro vai fazer, ou ele vai enfrentar, ou ele vai paralisar. Algumas empresas pequenas, e eu já tive alguns depoimentos, até de clientes que deram aquela, o que eu faço agora? E tu tem um baita de um produto às vezes na mão, meu Deus do céu, agora eu não vou conseguir vender, agora eu não vou conseguir fazer, por exatamente tu te sentir apavorado por essa avalanche de notícias que tu tem todos os dias, enfim, de Covid, de todas as coisas, né? Mas o mais importante é tu, como gestor, conseguir focar nisso e conseguir dar essa... o nosso cérebro, ele dá como se fosse uma parada quando ele se sente ameaçado. Ele dá essa trancada e a gente, ou ele reage de uma forma muito forte, ou ele tranca. Então, é preciso que a gente se sinta, como eu tinha falado antes, num ambiente seguro e esse líder ele consiga trabalhar essa resiliência que tem. Ou seja, a gente pode mudar, a gente pode ir um pouco mais para frente. Eu estou entendendo o que tu está fazendo. Os resultados podem ser melhores e alguns posts têm falado sobre isso, Terra lançou mão sobre isso, que 40%, se eu não me engano, da produtividade tinha aumentado. Sim,
a produtividade pode ter aumentado, mas a gente tem que ver também em relação ao que a gente não tem mais vários outros custos. Então, quanto tudo isso foi aumentado e como as pessoas estão se desenvolvendo, como cada equipe pode ser de né? Como é que teu funcionário está conseguindo trabalhar dentro daquilo e o quanto eu estou conseguindo apoiar ele nesse sentido, né? A base de tudo isso vai ser um relacionamento. Ah, mas eu estou só online, não faz mal. A relação que tu está conseguindo levar para ele, o que ele está precisando, as ferramentas que vocês estão usando, as estratégias têm que ser clara nesse sentido, né? Do que tu espera dessa pessoa nesse momento. Porque senão a gente, só no momento de cobrança e resultado, e a gente precisa, óbvio, porque muitas empresas estão com a metade das soluções, e eu acho que a gente já tratou em alguns outros tapão nas costas sobre os processos criativos, então daqui a pouco a gente pensar também em novas soluções, e muitas vezes não, aquela pessoa que vem com uma solução, a gente diz, não, isso já foi, não dá mais, já deu, né? Então, isso de uma função cerebral, tu para com todo esse processo da pessoa, né, de tudo isso, a gente estabelecer essa relação de confiança, né, essa relação de estar bem, tentar estar bem, porque acontece que está trabalhando nesse home office, a gente tem que criar todo esse nosso ambiente, a gente tem que ter um tempo, a gente tem que saber o que a gente vai fazer, como a gente tem que fazer, a gente ter aquele tempo para, eu vou agora, qual é a minha meta desse dia? O que eu exercitei desse dia? O que eu vou cobrar dessa pessoa nesse dia? Né? Como é que eu estou reagindo a uma situação? Tá muito difícil, eu vou pedir ajuda ou não? Porque às vezes tu tá te quebrando também e não pede ajuda para ninguém, porque agora tá por internet, daí não fica chato e tal. Não, às vezes tu trocar uma ideia com a pessoa naquela hora, lançar um projeto novo, pensar numa solução diferente, faz muito bem e tu gera também. O nosso cérebro tem uma neuroplasticidade, então a gente pode aprender qualquer coisa a qualquer momento. Não tem essa coisa de eu estou muito velho, não aprendo mais. Né? O esforço é nosso, a vontade é nossa de aprender coisas novas. Então vai depender de quanto tu queres realmente fazer algo novo e também poder coordenar administrar essa diferença da tua equipe e saber que cada pessoa, como a gente falou no começo, vai ter uma forma de funcionamento. Uns vão entrar numa ferramenta muito fácil. Tu vai colocar qualquer ferramenta dessas que tu citou, vai ser muito fácil para mim. Outros vão ter uma dificuldade grande e eu vou ter que dar esse suporte para quem precisa, mas também não tentar manter a minha tranquilidade. Vai passar, é óbvio, isso tudo em algum momento vai passar, mas certamente a gente não vai ter mais essas relações dessa forma como a gente tem hoje, né? As coisas vão mudar um pouco nesse sentido. Tu vê que curioso, né? Tipo, é muito interessante. Primeiro que as pessoas acham que elas são algumas coisas, né? E, enquanto elas deveriam entender que elas estão as coisas. Então eles, eu não sei mexer com tecnologia. Não, eu não estou sabendo mexer com tecnologia. Se eu procurar aprender, eu posso aprender. Então, coisas são variáveis e mutáveis, né? Eu não sei se tu viu, teve uma entrevista, passou uma entrevista eu não cheguei a ver toda, eu só vi a chamada da Fernanda Torres no Bial. E aí ela estava brincando nessa chamada porque ela não sabia nada de Zoom, e ela brincando que ela se tornou um fenômeno, porque ela aprendeu a se maquiar, pintar cabelo e entrar em todas as reuniões, todos os aplicativos, todas. Então, e a gente fica rindo, mas assim, é uma pessoa famosa que, ok, não sei, não é mal nenhum não saber. Eu acho que isso é importante a gente deixar claro nesse episódio, assim. As pessoas às vezes têm vergonha de dizer que não sabem. Não tem problema. O problema é tu não lançar a mão para o teu gestor com certeza não vai ficar bravo, porque ele também tá se virando nos 30 em alguns momentos. Ninguém sabe tudo. Verdade, né? A não ser que tu seja uma pessoa da área de TI, né? Que tu seja especificamente da área de TI, especialista nisso, né? Mas aí que tá, tipo, o primeiro passo para saber é dizer que não sabe. Porque se tu Exatamente. não diz que não sabe, tu não vai saber mesmo. Então, é bem por aí. Ninguém tem obrigação de saber tudo. Mas acho que, cara, muito interessante os pontos que tu levantou, ele acho bem bacana esse assunto, eu te daria pano para muito mais tempo. Sim, e para a gente conversar sobre as ferramentas também que tu trouxe, acho que a gente teria uns 3 dias aí. Acho que a gente trazer umas provocações para a galera, nem que seja algumas palavras para pesquisar no Google aí, para a galera buscar no YouTube e tal, e buscar
alguns caminhos, né? Porque tem muita gente que não vê caminho nenhum, a gente acabou apresentando algumas possibilidades aqui. E aí, então, para começar o nosso encerramento, eu acho que, tipo, uma coisa que fica muito clara é que quanto mais distante a gente fica fisicamente, mais próximos a gente tem que estar mentalmente e de objetivos, né? Então, cara, a saída agora, eu diria, o que seria possível fazer agora, é justamente se aproximar de quem já é da tua rede, de quem já é dos teus contatos, e pedir, cara, me indica alguém, me recomenda para alguém, sabe? Quem poderia se beneficiar com o que eu faço, quem poderia gostar do que eu digo, enfim. E aí, contar o que tu faz, né, Duda? Contar o que tu faz, também, o que tu tá fazendo agora. Se tem novidade, conta a novidade que tu tá fazendo agora. Exatamente, fazer com que as pessoas saibam, se comunicar, exatamente. E, acima de tudo, o que seria o nosso grande mandamento aqui, de novo, né, é sobre um cuidado verdadeiro, é sobre falar genuinamente com as pessoas, entender que a pessoa do outro lado está passando por um momento tão difícil quanto o teu, está todo mundo perdendo alguma coisa durante esse momento. Então, é realmente cuidar uns dos outros, cuidar dos seus clientes, cuidar dos seus parceiros, cuidar dos seus fornecedores, cuidar da sua equipe. Toma cuidado, cara. No momento agora a gente só tem que cuidar das coisas e depois a gente vai, então, voltar a colher os frutos delas, né? Uma coisa que tu falou do genuíno, só rapidamente para te complementar, é lembrar sempre que a gente tem que ser e não parecer ser. Eu acho que isso é fundamental no nosso posicionamento, assim, de marca pessoal, assim, do que a gente quer ser como profissional. Eu tenho que ser competente, eu tenho que ser resiliente, por opção minha, não eu parecer ser para que as pessoas me aceitem, então eu faço todo o processo, independente do momento que está passando. Então, sejam realmente, passem isso para as pessoas, que isso vai ressoar de uma forma muito diferente, os resultados vão ser muito diferentes. Sem dúvida. Autoconhecimento, isso é um dos segredos do bem-estar na vida aí, fato. Então tá, pessoal, esse foi mais um Tapão nas Costas. Aí a gente deixa aqui aberto para que, se alguém quiser enviar alguma pergunta, alguma sugestão de pauta, ou o que quer que seja, nos envie um e-mail para ativocreativo@gmail.com. Queria também pedir, já que nós estamos falando aqui sobre métodos de crescimento, né, para quem puder aí que se inscreva no nosso canal, curta o vídeo ou largue algum comentário, justamente para que o algoritmo do YouTube aí entenda que nós estamos sendo relevantes para as pessoas e comece a clicar no nosso vídeo. E assim nós vamos. Então, Thalia, muito obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço, Duda. O podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da Ativo, Grupo de Economia Criativa.